Lu. Kakemi-chan. Vamos lá. Então, assim, esse texto de hoje é um texto curto, ao mesmo tempo é um texto importante e tem algumas coisas meio escondidas aí, muito interessantes de pensar nesse texto, né? Vou abrir o texto aqui para vocês, para a gente poder ver junto essa... Onde que tá? Aqui. Né? Vamos lá. Esse texto é bem curtinho, mas é um texto que é muito interessante. Aqui é o sepultamento de Jesus, né? Como que Jesus foi... Para a gente fala ou enterrado ou cremado, né? Mas aqui nesse tempo de Jesus, as pessoas eram colocadas em grutas de pedra, né? Imagina se não dá trabalho abrir uma gruta de pedra para colocar alguém lá dentro, né? E tinha uma pedra na frente que rolava, né? Que era a tampa desse sepulcro, né? E a gente precisa lembrar de umas coisas importantes, né? Quando Jesus morreu, né? E escureceu o dia às 3 horas da tarde, é interessante que eles queriam acabar com isso logo, por quê? Para os judeus, vocês sabem, né? Os judeus eles seguem aquilo que os adventistas fazem. O que os adventistas fazem? Da sexta-feira às 6 horas até o sábado às 6 horas, os adventistas param. Os adventistas param de fazer tudo, né? Que eles fazem. Eles param tudo, não faz mais nada, não tem mais trabalho. Os judeus, por exemplo, geralmente eles moram no primeiro andar do prédio, porque na sexta para o sábado eles não podem pegar elevador, eles não podem apertar o botão, né? Então, assim, as luzes ficam acesas de sexta para sábado, as comidas ficam prontas de sexta para sábado e eles comem comida fria para não esquentar, porque tudo isso tem a ver com a religiosidade de se guardar o sábado, né? Mas Jesus ele veio quebrar essa história, né? Quebrar em que sentido, né? Não que nós não devemos respeitar o sábado, mas que o sábado foi feito para as pessoas e não as pessoas feitas para o sábado. Essa foi a história de Jesus, né? Então, assim, no texto de ontem, rapidamente eles falaram, vamos tirar logo essas pessoas daí. Inclusive, eles falaram, quebra a perna de todo mundo, porque os condenados à morte não podiam fugir, né? Então, eles quebraram a perna dos 2 ladrões, e quando foi quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto. Então, só para certificar que ele estava morto, enfiaram uma lança por baixo, né? E provavelmente a lança perfurou aqui a região do abdômen, entrou no pulmão e talvez tenha afetado dentro do coração, né? Só para ter certeza que a pessoa morreu. E quando ele tirou aquela lança, saiu sangue e água, saiu muita água, né? E ali foi algo que foi testemunhado pelo soldado, né? Mas vamos lá, a gente vai ler o texto de hoje, então, que é o sepultamento, né? Como que foi esse sepultamento? Jesus morreu lá na cruz, né? Até as 3 horas, e até as 6 horas eles tinham que fazer tudo, porque depois das 6 horas eles já não podiam fazer mais nada. E tinha uma outra problemática, né? No texto de ontem diz que sexta-feira era o dia da preparação. Que preparação é essa? A gente sabe que eles estão aqui na celebração da Páscoa. E a Páscoa era uma festa muito importante para os judeus. Então, a sexta-feira, na verdade, era a quarta. Não sei, a gente não sabe explicar por que aqui está escrito o dia da preparação. Mas, assim, na sexta-feira era o dia da preparação e os sacerdotes, os judeus religiosos, eles não poderiam fazer nada no dia da preparação. Então, é por isso, uma das razões do porquê que eles pediram para os romanos matarem o Jesus foi por causa disso também, que eles não podiam matar ninguém no dia da preparação, mas eles queriam matar Jesus. Então, era essa a questão, né? Vamos lá. João capítulo 19, 38 até o 42. O texto diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés.
tomando o corpo de Jesus, e os dois envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa questão, né, desse texto de hoje e procurar essas respostas, né? Primeiro, a gente precisa entender o que significa o sepultamento de Jesus, né? O sepultamento, na verdade, imagina você sepultar um Deus, né? O que significa sepultar um Deus? Significa o ápice, o ponto máximo de humilhação que um Deus poderia sofrer. É ser sepultado como uma criatura, né? Da mesma forma que a criatura é dispensada quando tem o seu corpo morto, o próprio Deus Criador, ele está sendo dispensado também no sentido de como que elimina esse corpo morto, né, de Jesus. Ou seja, esse sepultamento, ele tem um significado muito importante para nós, de que esse Deus é um Deus que se humilhou, se fez carne como nós, habitou entre nós, viveu como nós, sentiu as mesmas dores que a gente e morreu por nós, né? Então, assim, esse sepultamento, ele tem esse tipo de significado importante. Versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Uma coisa interessante desse José de Arimateia é que a gente não vê ele aparecer nos evangelhos, assim, em outras histórias, a gente vê ele aparecer agora. Mas o que a gente sabe desse José é que ele era discípulo de Jesus, ele seguia Jesus. Mas ele e o Nicodemos, aqui diz que o Nicodemos, versículo 39, que o Nicodemos foi visitar Jesus à noite, né? E depois o José de Arimateia, diz assim que ele era discípulo secretamente. Então, de uma certa maneira, a gente está vendo uma característica negativa desses dois homens que aparecem aqui. Tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles eram agentes secretos do reino de Deus. O que é isso, né? É gente que é cristão, vai na igreja, mas quando você sai com seus amigos, você nunca fala que você vai na igreja. Se alguém te pergunta, você, eu não tenho muita religião, não, né? Mas no fundo você tem, né? Então, assim, eu lembro que na escola tinha isso, né? Na escola tinha pessoas que tinham medo de falar que eram cristão. É claro, você não precisa chegar lá na sua escola e ficar gritando: eu sou de Jesus, glória a Deus, aleluia, e começar a orar em línguas, né? Não precisa, né? Mas, assim, a hora que precisa, tem que falar, né? Eu lembro que na minha faculdade, uma menina, ela todo dia ela chegava antes, né, na classe e escrevia um versículo na lousa, né? Eu falei, nossa, que menina corajosa, né? E aí um dia eu fui falar com ela, né? E eu falei, puxa, que legal que você escreve um versículo na Bíblia, né? Ou um versículo da Bíblia na lousa, né? E ela falou, que Deus falou para mim colocar esses versículos aqui para que as pessoas possam ler. E foi interessante isso, né? Porque daí começou a aparecer os cristãos da classe, né? Porque se não fosse ela, ninguém ia saber quem era cristão e quem não era lá, né? Porque na faculdade os jovens querem farrear mesmo, né? Então, assim, é interessante descobrir esses agentes secretos. Então, do José de Arimateia e do Nicodemos, a gente tinha um lado negativo, que era o quê? Era o medo de se expor como quem acreditava em Jesus, né? E isso acontece com muitos de nós, né? A gente não quer muito ser aquele ser bizarro, né? Às vezes ser crente é ser bizarro, né?
Ser crente tipo, a gente pensa assim, aquela mulher que não corta o cabelo, que o cabelo tá arrastando no chão, só usa saia, homem nunca usa bermuda, né? Tá sempre com uma Bíblia no sovaco, como se a Bíblia fosse desodorante, né? Então eu penso assim que nós não queremos parecer bizarros, mas ao mesmo tempo nós não temos declarado que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, né? Então, assim, talvez essa seja uma lição importante nesse texto, da gente aprender que não precisamos ser agentes secretos e não precisamos buscar a Deus só no escurinho do dia, né? Mas em qualquer momento poder ter esse Jesus como centro das nossas vidas, né? E aí, só que tem uma outra coisa, né? Tem o lado positivo do Nicodemos e do José de Arimateia. Qual foi o lado positivo? Eles se arriscaram. Eles falaram assim, eles chegaram ali para Pilatos e pediram permissão para Pilatos para ficar com o corpo de Jesus. Isso poderia significar uma sentença de morte. Porque se você está pedindo o corpo desse cara que foi condenado à morte, você está no time dele. Então, assim, eu vou te pegar também, né? Mas eles arriscaram a própria vida, ou seja, você tem um lado negativo, que é o ser um crente secreto, mas ao mesmo tempo você tem um lado positivo. Por quê? Porque eles se arriscaram pegar o corpo de Jesus para sepultar o corpo de Jesus. E eu penso que isso também é algo que seria a nossa missão aqui na Terra. No sentido de arriscar a nossa reputação, arriscar aquilo que as pessoas vão pensar de nós, para que eu possa fazer aquilo que agrada a Deus, né? Então tem uma lição importante aqui na vida do José de Arimateia e do Nicodemos, que se arriscaram, né? Esses dias eu tenho orado muito e pensado muito na transmissão do culto, né? Eu quero dar a melhor transmissão do culto para as pessoas, e a melhor equipamento tá tudo lá na igreja. Só que a gente está em isolamento, né? Então a gente não pode ir para lá, né? Então, assim, por isso que às vezes você vê um culto onde o pastor Joel prega, faz a oferta, faz o louvor, né? Faz a transmissão, faz tudo, né? Então, por quê? Porque a gente está evitando de levar pessoas para a igreja, né? Por quê? Para cumprir com o isolamento, né? Esse domingo mesmo vai eu e a Débora só. E aí a gente vai fazer o culto inteiro, né? E, então, assim, a importância de a gente entender o arriscar-se por Deus, né? Vale a pena arriscar-se por Deus? Vale a pena arriscar-se por Deus, né? Quando eu fui para o Amazonas como missionário, minha mãe ficava desesperada, né? Depois que ela viu o rio, depois que ela viu o barco, o lugar onde eu morava, ficava mais desesperada ainda, né? Porque era perigoso. Mas quando a gente se arrisca por Jesus, a gente fica muito feliz, né? Então tá, no versículo 39 a gente vê o Nicodemos, né? E você não pode falar do Nicodemos sem lembrar da conversa que Nicodemos teve lá em João capítulo 3. João capítulo 3, Nicodemos conversa com Jesus a respeito do quê? A respeito de ver o reino de Deus. Nicodemos fala, eu quero ver o reino de Deus, como que eu faço? Aí lá no capítulo 3, Jesus fala assim, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E nascer é algo que a gente não consegue fazer pelas nossas próprias forças. A gente só consegue nascer se for da vontade de Deus. Ou alguém aqui escolheu nascer e falou assim, não, eu quero nascer dia 30 de novembro de 1946. Eu quero nascer dia 31 de dezembro. Ninguém escolheu o dia que você vai nascer, né? Ninguém escolhe, porque isso não cabe a nós. É só Deus que pode fazer. É só Deus que escolhe quando a gente nasce. Então, ele que Nicodemos teve que aprender que a salvação não vem por algo que nós conseguimos fazer, não vem da nossa religiosidade, não vem da nossa dedicação. A salvação vem por causa da graça de Deus, né? É só ele que pode fazer isso. E uma coisa interessante que Nicodemos levou aqui, cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Alguém lembra de um outro momento onde Jesus recebeu mirra? Alguém lembra? Foi quando Jesus nasceu. Jesus nasceu e lá os reis magos, eles levaram o quê? Ouro, incenso
e mirra. Olha só que interessante. E se você for pensar ali no Natal de Jesus, no nascimento de Jesus, por que os reis magos levaram ouro? Porque o ouro significava realeza, significava que esse menino que nasceu seria rei. Por que eles levaram incenso? Porque esse menino que nasceu, ele tem algo dentro dele que não é da terra, que é divino. E o incenso é como se aquela fumacinha subisse como adoração ao Senhor. E por que a mirra, pessoal? A mirra era o presente mais esquisito de todos, pessoal. A mirra nos dias de hoje seria assim: uma criança nasce, aí você vai levar o presente lá na maternidade, aí você leva um envelope. Aí nesse envelope está escrito assim: olha, isso aqui é um espaço no cemitério de Congonhas que eu comprei para você. Olha que negócio estranho. A mirra tinha esse significado de garantir um lugar para a pessoa morrer. Olha que interessante, a mirra, quando Jesus recebeu a mirra no nascimento dele, aquela mirra significava que esse rei que ganhou ouro, esse Deus que ganhou incenso, ele também passaria por um momento difícil na vida de sentir as mesmas dores dos seres humanos e de morrer da mesma forma que os seres humanos. O nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, ele foi aquele que cumpriu com a sua missão aqui na Terra de morrer por nós, né? Então ele ganhou essa mirra no dia que ele nasceu e no dia da sua morte ele ganhou a mirra de novo, que é o quê? Era um tipo de uma cera aromatizante que disfarçava o cheiro da putrefação do corpo de uma pessoa morta, né? Então, assim, essa mirra, ela tem o significado de que esse Deus também era ser humano, de que esse Deus sofreu dores, que nós sentimos essas dores, Jesus sentiu essas mesmas dores e ele morreu da mesma forma que todos nós morremos aqui na Terra. Ele não foi que nem Elias, que veio uma carruagem de fogo e levou ele embora. Ele não foi que nem Enoque, que Deus levou Enoque embora vivo. Não, ele morreu, ele foi sepultado, ele deu o último suspiro da vida dele, o coração dele parou, ele foi perfurado, ele morreu de verdade por nós, ele deu a vida dele por nós. Versículo 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. E aqui a gente vê que esse Jesus, ele foi, existiu essa cerimônia, né? Toda essa cerimônia que se faz de enterro, de sepultamento de um judeu, ele recebeu isso, né? E uma coisa interessante também é que se você deixar o corpo dele lá na cruz, apodrecendo, o que ia acontecer? As aves de rapina viriam comer o corpo daquelas pessoas. E você lembra quando a gente estudou no Velho Testamento, no ano passado, que a gente falava que os corpos dos mortos que eram comidos pelas aves de rapina eram almas amaldiçoadas, né? Então Jesus, ele foi tirado de lá e ele foi sepultado como um judeu. Mas muito mais do que um judeu, essa quantidade de mirra e aloés, que são 34, 35 quilos de mistura, essa quantidade é uma quantidade usada somente pela realeza dos judeus. Ou seja, Jesus, ele foi sepultado como um verdadeiro judeu e como parte da realeza do judaísmo, né? Versículo 41 diz que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, né? E eu posso dizer para vocês que eu vim aqui nesse lugar, né? Chamava the Garden of the Tomb, né? Lá em Israel. E era um lugar assim muito bonito, talvez muito provável, porque eles preparam, eles deixam um lugar bonito, né? E bem do lado desse lugar do sepultamento tinha o lugar onde Jesus foi crucificado, que era o Gólgota,
É uma montanha bem pequena, mas é uma montanha que tem um formato de caveira, né? Parece dois olhos, o buraco do nariz assim e parece uma caveira, né? Um dia eu posso até mostrar a foto para vocês, mas parece ali o Gólgota. Do lado tinha um jardim bem bonito que esse José de Arimateia tinha um dos túmulos lá nesse jardim, né? E existia uma promessa no Velho Testamento de que que o Messias seria enterrado num sepulcro que ninguém tinha ainda sido enterrado naquele lugar, né? Então isso aqui é um cumprimento da promessa do Velho Testamento. E finalmente o versículo 42, por ser dia da preparação para os judeus, visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali, né? Uma coisa interessante como era muito perto, mas é muito perto mesmo, pessoal, é um negócio assim de 30 metros de onde Jesus foi crucificado até onde tem a entrada do sepulcro, deve ter uns 30 metros só, é bem perto mesmo uma coisa da outra, e é fora da cidade, é fora dos muros de Jerusalém, né? É fora da cidade. E uma coisa interessante que lá no lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, na época do Império Bizantino, os religiosos bizantinos, que eram cristãos, eles fizeram daquele sepulcro um templo. E aí tem um desenho da época bizantina e eram os protestantes, os evangélicos, né, vamos dizer assim, do Império Bizantino, usaram o túmulo de Jesus para fazer a capela de adoração, o culto a Deus naquele lugar, né? Então, assim, é muito interessante ver isso, né? Então esse é o texto de hoje, né, pessoal? Não sei se eu ajudei aí com a bagagem. Vamos ver aí o que a gente consegue tirar, que água que a gente consegue tirar dessa pedra, né? Vamos lá, então. Olhando para as nossas perguntas, né? Quem é Deus dentro desse texto? Alguém consegue encontrar uma resposta de quem é Deus nesse texto? Não? Se vocês não conseguirem, eu vou dando as respostas aqui, tá bom? Então, ó, por exemplo, quem é Deus dentro desse texto? Deus é aquele que cumpre com as suas promessas. Então, essa é uma resposta que pode ser dada. Deus é aquele que cumpre com as suas promessas. Quem é Deus aqui nesse texto? Deus é Jesus que nos amou até a morte, né? Jesus que nos amou até a morte. Quem é Deus aqui nesse texto? Deus é aquele que se fez carne como nós, habitou entre nós e morreu como nós, né? Então, assim, esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus dentro desse texto? É o Deus que transforma os corações, porque José de Arimateia e Nicodemos tinham sido transformados pelo poder desse Deus, ou seja, esse Deus é o Deus que transforma os corações. Que mais que a gente pode encontrar? Quem é Deus dentro desse texto? Deus é Jesus Cristo que foi crucificado por nós, né? Camilinha, quer falar? Eu coloquei o que você tinha falado. Aquele que viveu como homem e nós. Ele foi salvo. Isso mesmo, isso mesmo. Jesus é esse que morreu, viveu entre nós e morreu como nós. Né? Muito bem. Segunda pergunta, então. A segunda pergunta é quem sou eu dentro desse texto? Alguém conseguiu achar uma resposta para quem sou eu dentro desse texto? Pessoal, não se preocupem que esses textos aqui são mais difíceis mesmo, tá? Mas eu vou dizer para vocês, tem coisa pior. Tem coisa bem pior. Então, quem sou eu dentro desse texto? Eu posso dizer assim, eu sou como José de Arimateia, que às vezes eu dou uma de agente secreto do reino de Deus, né? Que eu tenho medo de me expressar, de falar que eu sou cristão, que eu sigo a Jesus, né? Para não ser, talvez, perseguido pelas pessoas, para que eu não vire centro das piadas, né?
Então, às vezes, a gente tem medo de ser como José de Arimateia e o Nicodemos, que um buscou Jesus só à noite e o outro era discípulo, só que era secretamente, nesse sentido, né? Mas também você pode dizer que eles eram agentes secretos, mas eles também se arriscaram, né, em pedir o corpo de Jesus para sepultar ele dignamente, então eles se arriscaram para agradar a Deus, né? O que mais? Eu sou como os judeus, né, por exemplo, que de vez em quando a gente segue simplesmente uma vida religiosa, o cumprimento das normas de religião, né? Eu oro antes de comer, eu assisto o culto domingo, e às vezes isso, na verdade, é só uma prática religiosa, mas não tem sido de verdade algo que eu faço porque eu amo, porque eu gosto, porque tem sido algo transformador, né? Então, assim, posso encontrar isso em mim, né? Quem sou eu? Eu sou a razão do porquê Jesus foi crucificado, né? Quem sou eu? Eu sou a razão do porquê Jesus foi crucificado, né? Então, essas são respostas possíveis dentro desse texto, né? Isso, muito bom. Terceira, você encontrou alguma, Camilinha? Eu escrevi assim, que eu sou aquela que muitas vezes deixou de se arriscar para fazer a vontade de Deus. Verdade, verdade. Muito sincero da sua parte. É verdade. Eu também me identifico com essa posição também, né? Muitas vezes a gente tem esse receio, né? Muito bom, vamos lá. A terceira pergunta, então, o que é o mundo dentro desse texto? O que é o mundo dentro desse texto? A gente pode dizer que o mundo são aqueles que concordaram com a crucificação e com a morte de Jesus, né? Porque muitas vezes a morte de Jesus ela aconteceu porque o povo confirmou isso, né? E porque Pilatos confirmou, porque os judeus queriam, né? Então, assim, de uma certa forma, o que é o mundo? O mundo são as pessoas que querem crucificar Jesus, que crucificaram Jesus, né? Também por nosso pecado, Jesus foi crucificado, né? O que é o mundo? O mundo também é feito de um monte de agente secreto do reino de Deus, né? Tem um monte de gente que tem medo de falar que é cristão, e aí isso às vezes é o mundo também, porque isso às vezes desencoraja a gente a seguir a Deus, né? O que é o mundo? O mundo também pode ser feito de pessoas que simplesmente querem cumprir com um ato religioso, né? Que querem simplesmente ver uma religiosidade sem a transformação no coração. Lembra o que Jesus falava para os fariseus? Vocês me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Ou seja, o que adianta a gente assistir culto, a gente cantar corinho da igreja, sendo que o nosso coração não é um coração transformado, né? E me lembra aquele papagaio que canta alegria está no coração e fala João 3,16 decor, né? Porque, de certa maneira, ele não tem essa transformação no coração dele, né? Nada contra os papagaios, né? Deixa eu ver se a tia Marga tá aqui, senão ela vai ficar brava comigo. Ela vai ouvir depois. É verdade. Então, tia Marga, eu amo os papagaios são de Jesus, com certeza. Criação do Senhor, oh, coisa maravilhosa. É Paco, né? Não fala Paco? Acho que é Paco, né? Pode falar que é Paco, é. Pode falar que o mundo é cruel? Pode, claro, claro, o mundo é cruel. Ah, O mundo é cruel. O mundo é cruel porque matou Jesus. Porque... quis matar Jesus, né? Matou, né? Muito bem, muito bem. O mundo é cruel mesmo. É cruel no sentido de atacar e depreciar os cristãos também, né? Então, assim, tudo isso é crueldade, né? Para que a gente vai fazer isso? Isso é crueldade, né? Muito bom.
Última pergunta, então, seria o que nós devemos fazer, né? Diante desse texto, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer diante desse texto que a gente acabou de ler? Alguém achou alguma resposta? Essa é a mais tranquilinha. A gente não pode ter vergonha de dizer que é cristão. Isso mesmo. A gente não pode ter vergonha de testemunhar, né? De falar que nós somos cristãos. Muito bem. O que mais? Eu acho que vem aquela resposta da Camila também, né? De se arriscar por Deus. Às vezes a gente se arrisca por Deus, né? E é interessante isso. Acho que o filho da Camila, o Kenza, quando era menorzinho, ele fazia isso, né? Acho que ele não tinha muita vergonha, né? E ele falava para as pessoas de Jesus assim no ponto de ônibus, né? Você precisa conhecer Jesus, camarada. Né? E às vezes é um risco, né? Acho que talvez para ele ali ele não via risco, né? Mas assim é um risco, né? Que a gente corre de ser depreciado, de ser retalhado, né? Mas assim é um risco que a gente corre por Jesus para a gente pregar e testemunhar de Jesus, né? E o que eu devo fazer também talvez nesse texto falar da morte de Jesus Cristo e do sacrifício que Ele fez por nós, para nossa salvação, né? O sepultamento tem essa ideia, essa lição importante que é de entender a completa humilhação de Jesus por causa da nossa salvação, né? Então, de uma certa maneira, nós podemos dizer que Jesus, nós podemos declarar a salvação de Jesus porque Ele pagou o preço de morte por nós, né? E eu acho que a gente pode falar assim também, o que eu devo fazer? Eu devo buscar Jesus para ter o coração transformado. Por quê? Porque José de Arimateia e Nicodemos também foram transformados com o encontro que eles tiveram com Jesus, né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente pode ter qual é a minha missão aqui na Terra? Buscar Jesus para que Ele transforme o meu coração, né? Muito bom. Achamos bastante respostas até, né? Muito bem. Muito bom. É isso aí. Essa é a devocional de hoje. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Pedir para a Camilinha fazer uma oração para a gente terminar hoje. Pode ser, Camilinha? Senhor, meu Deus, obrigada, meu Pai querido, por mais um devocional. Obrigada porque a gente está conseguindo, Senhor, concluir esse jejum da Quaresma. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor que tem se disposto para nos ensinar, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor tem falado muito com nós. Às vezes a gente olha os pequenos trechos, Senhor, do estudo e às vezes a gente acha que não vai conseguir tirar nada daquele texto, mas a Tua palavra é tão viva, Senhor, e a gente aprende tanto, Senhor, ouvindo e lendo e estudando a Tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa cada irmã que está aqui hoje, abençoa toda a nossa igreja e abençoa, Senhor, para que tenhamos um dia, Senhor, cheio da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pessoal. Tenha um ótimo dia. E a gente está no dia 36, hein? Só falta mais 4, a gente acaba, né? Que bom, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e a gente vai caminhando juntos, tá bom? Deus abençoe. Hoje é quinta, a gente vê sábado, né? A gente vê sábado. Aliás, sábado eu vou avisar vocês, a gente vai fazer 1 hora mais cedo, às 8 horas, porque às 9 horas eu vou dar uma devocional na culinária e artesanato da Metodista de Diadema. Aliás, se vocês quiserem aprender a fazer bulgogi, que é a carne coreana, a nossa querida irmã Raquel da nossa igreja vai dar essa aula de como que faz bulgogi pela internet e eu vou dar a devocional desse dia, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Depois você manda o link, pastor? Mando. Depois você manda o link? Mando lá na igreja, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe.